Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um momento de estudo bíblico, momento de estudo da palavra. Alegria estarmos novamente aqui reunidos através deste meio de comunicação que é a internet. E nesta noite fria, 18 de maio de 2021, 9 graus aqui em Caxias do Sul, no bairro Jardim Adorado. Alguns estão aí nos acompanhando mais de longe, de outras regiões. Talvez esteja, um clima diferente, mas estamos aqui, nesta noite fria, para aquecermos nossos corações na palavra de Deus. Chamamos bem-vindos aos que estão conosco já, Espero que logo mais chegue mais gente. Está conosco o Davi Alves. Seja bem-vindo, Davi Alves. Não o conheço pessoalmente, eu acho, Mas seja bem-vindo, alegria tê-lo conosco. Ele cumprimenta. A Orestina também está conosco, Desejando boa noite a mim e a todos. A Isabel, Mauer Prux. Um abraço aí para a família Prux aí. A Valdir, a Cilda. Está conosco também o Orlando, lá de Flores da Cunha, O Oswaldo Tavares, o amigo lá do Paraná, de São José dos Pinhais, no Paraná. Um abraço. O Oswaldo sempre conosco. O Walter, aqui da Congregação Trindade. A dona Elma, também da Congregação Trindade. E também a Noeli Hartke, lá de Flores da Cunha. E também a Nelce, aqui do Jardim Adorado, tá? Tem mais pessoas conosco, Esses são os que engajaram ali, se manifestaram, e então, há outras pessoas também, a Cilda também está conosco, assistindo, E aí nem todos aqui eu consigo mencionar, mas uma alegria tê-los conosco e sejam bem-vindos. Então, o tema do estudo bíblico está aparecendo aí na tela de vocês, espero que esteja aparecendo. Praticantes da palavra. Praticantes da palavra. É o tema do estudo bíblico de hoje. É um tema muito interessante, chama atenção para a nossa vida cristã, a nossa vida santificada, a vida de santificação. E já os textos bíblicos que nós leremos também aparecem aí na tela de vocês, tá? Tiago 1, 19 a 27 e Mateus capítulo 7, versículo 21 e também os versículos 24 a 27. São os textos bíblicos que serão lidos hoje aqui. E já peço que você já alcance a Bíblia de vocês para que vocês acompanhem, tá? Através da Bíblia, porque daí fica mais interessante, fica mais edificante, tá? Há um aprendizado maior, tá bom? Está conosco também a Marlene Crepes, vizinha aqui, membro da Congregação Trindade, também está conosco aqui, tá? Muito bem. Vamos, então, a um momento de oração, tá? Momento de oração. E a seguir, então, nós logo já entramos no momento do estudo bíblico, Nós não cantaremos, hoje, nos últimos estudos bíblicos, nós não vamos cantar, vamos dedicar o tempo aí ao estudo da palavra, tá? Muito bem. Então, vamos, então, falar com Deus em oração. Senhor Deus, amado Pai Celestial, estamos reunidos aqui em Teu nome, ó Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Queremos, Senhor, nesta noite, estudar a Tua palavra. Envia-nos o Teu Santo Espírito para que possamos aproveitar bem este momento, fazer bom uso dele, e que possamos atentamente ouvir a Tua palavra, para que possamos crescer no conhecimento da mesma e, consequentemente, também crescermos na fé e no amor.
Abençoe a mim na condução deste momento. Abençoe os irmãos e irmãs que estão em casa, que vão acompanhar este estudo bíblico. Abençoe, Senhor, também os demais que irão acompanhar posteriormente esse vídeo, para que esta palavra chegue até os seus corações e se possam encontrar nesses corações, possam encontrar corações receptivos à tua palavra, para que ela possa brotar, frutificar no coração. Abençoe, Senhor, para que, ao ouvirmos a sua palavra, possamos vivê-la na nossa vida, tornar-nos praticantes da mesma, dando, assim, bom testemunho a respeito de ti, e assim também servindo ao nosso próximo. Oramos, Senhor, por todos aqueles que sofrem, por todos aqueles que passam por necessidade, dificuldades. Oramos, Senhor, por todos os enfermos. Dá ajuda e livramento a essas pessoas. Que o Senhor possa também nos utilizar para ajudar e para amparar, acolher aqueles que sofrem. Nós oramos em nome e por amor de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Muito bem. Então, vamos ao momento de estudo bíblico, tá? Vamos, então, ao estudo bíblico. Então, como eu disse, o tema é este aí, praticantes da palavra, baseado no livro de Tiago, capítulo 1, versículos 19 a 27. E nós estamos, então, estudando o livro de Tiago, e como eu disse das outras vezes, Tiago é um livro muito interessante, né? E ele trabalha especialmente essa questão da vida santificada, tá? Da vida santificada. Nós lembramos que este estudo bíblico é o estudo de número 6 do Caderno do PEN, e ele foi escrito, né, elaborado pelo pastor Éder Frederico Piper Gumbs. Éder Frederico Piper Gumbs. Ele é vice-presidente de expansão missionária da IELB. Vice-presidente de expansão missionária da IELB. O Éder, pastor Éder, eu convivi com ele no seminário, né? Então, conhecido lá desde a época do seminário. Hoje ele é vice-presidente de expansão missionária da IELB. Muito bem. Então, vamos lembrar, antes de começar o estudo, né, vamos já cumprimentar mais pessoas que chegaram. A Viviane Bescoff, lá de Flores da Cunha, está conosco também. Seja bem-vinda, né? Muito bem. Então, vamos lá. Ao momento, eu peço, então, que vocês abram a Bíblia lá em Tiago, capítulo 1, versículos 19 a 27. Tiago, capítulo 1, versículos 19 a 27. Tá? E nós vamos ler, eu vou fazer a leitura e vocês vão acompanhar aqui com bastante atenção, tá? Vou esperar vocês abrirem a Bíblia e acharem lá Tiago. Tiago, mais lá no final da Bíblia, né? Quem não está muito habituado aí, né? Lá no final da Bíblia, mais para o final da Bíblia, né? Próximo antes de Pedro, né? Após Hebreus, entre Hebreus e Pedro, tá? Então você já sabe mais ou menos do que se trata, né? O tema, a grande temática do estudo bíblico de hoje, né? O assunto geral do estudo bíblico, praticantes da palavra. Aí aparece na tela de vocês uma imagem, né? A imagem ilustrativa deste estudo bíblico, aparece uma Bíblia, e é Tiago 1:22, né? É um texto, assim, bem conhecido, né? Muito citado. E diz assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a si mesmos. Né? Olha que interessante. Não apenas ouvintes, enganando a si mesmos. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a si mesmos. Tiago 1:22. Por isso o tema, né? Praticantes da palavra. E todo o texto de Tiago de hoje, o 19 a 27, ele se desenrola, né, ao redor deste tema, né, do ser praticante da palavra. Muito bem, então, a sugestão é que nós leiamos primeiramente esse texto, né, 19 a 27, Tiago 1, 19 a 27. Podem acompanhar aí, tá? Então,
Vamos lá, tá? Assim diz o texto. Lembrem-se disso, meus queridos irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas demore para falar e ficar com raiva. Né? Cada um esteja pronto para ouvir, mas demore para falar e ficar com raiva. Porque a raiva humana não produz o que Deus aprova. Portanto, deixe de lado todo o costume imoral e toda a má conduta. Aceitem com humildade a mensagem que Deus planta no coração de vocês, a qual pode salvá-los. Não se enganem. Não sejam apenas ouvintes dessa mensagem, mas a ponham em prática. Porque aquele que ouve a mensagem e não a põe em prática é como uma pessoa que olha no espelho e vê como ela é. Dá uma boa olhada, depois vai embora e logo esquece a sua aparência. O Evangelho é a lei perfeita que dá liberdade a essas pessoas. Se alguém examina bem essa lei e não a esquece, mas a põe em prática, Deus vai abençoar tudo o que essa pessoa fizer. Alguém está pensando que é religioso? Se não souber controlar a língua, a sua religião não vale nada. E ele está enganando a si mesmo. Para Deus, o Pai, a religião pura e verdadeira é esta: ajudar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e não se manchar com as coisas más deste mundo. Né? Então, este é o texto. Interessante, né? Profundo, prático, que traz coisas interessantes, que nos chamam a atenção e que tem tudo a ver com a nossa vida diária. Tá? Então, o autor, ele sugere, ele orienta a nós algumas questões aqui agora, para que nós sigamos aqui e reflitamos sobre algumas questões. Primeiro, conforme o texto lido, Deus está falando para quem? Então, esse texto está falando para quem? Está falando para os cristãos daquela época? Para alguém específico? Então, ali, no texto, diz assim: lembrem-se disso, queridos irmãos. Então, ele está escrevendo para os queridos irmãos. Quem eram os queridos irmãos? Eram aqueles que creem, né? Ele estava escrevendo para cristãos, para pessoas que já tinham a fé em Jesus, para pessoas que já conheciam o Evangelho, que já conheciam a palavra de Deus. Então, a carta de Tiago, ela não é escrita a uma congregação específica, né? Ela não é, tipo assim, a carta de Paulo aos Romanos, a carta de Paulo aos Coríntios, as duas cartas de Paulo aos Coríntios, carta de Paulo aos Gálatas, aos Efésios. Então, ele é uma carta universal, como se diz, é para todos os cristãos. Então, é para mim e para você que está aí, né? Então, é para todos nós essa carta. Então, lembre-se disso, meus queridos irmãos. Então, nós somos irmãos de Tiago. Tiago já está no céu, mas somos irmãos dele, né? Nós somos irmãos uns dos outros, né? Você é meu irmão. Então, esta carta é escrita para nós, os que cremos em Jesus, nós que conhecemos a palavra de Deus, né? A segunda questão é: o que Deus deseja? Qual é o foco principal através desse texto bíblico, né? Qual é o foco principal desse texto bíblico? O que Deus deseja através desse texto bíblico? E aí eu fiz aí alguns apontamentos, né? Então, ele deseja que nós ouçamos e vivamos a sua palavra. O foco principal é ouvirmos e vivermos a palavra, praticar a palavra. Não sejamos apenas ouvintes, não sejamos apenas cristãos na teoria, né? Não existe fé apenas na teoria, né? Não é, eu creio, né?
eu creio. O importante é ter fé. Né? Então, a fé sem obras é morta. Né? Nosso amor não deve ser apenas de palavra, diz lá 1 João. Então, o foco principal é nós ouvirmos e vivermos a palavra, praticarmos a palavra. Né? Não adianta falarmos de amor e não vivermos o amor. Né? Não adianta falar que devemos ajudar as pessoas e não ajudar. Né? Então, o texto fala sobre isso. Então, não adianta ouvir a igreja e ouvir ouvir a palavra de Deus sendo pregada na igreja e lá fora fazer uma coisa bem diferente. Né? Não adianta vir na igreja e ouvir que devemos obedecer pais e mães e depois não obedecer. Né? Então, é isso que fala o texto bíblico. Né? Então, poderíamos relacionar o nosso texto ao lema deste ano: recebemos e compartilhamos perdão, vida e salvação. Né? É o lema deste ano, o lema da IEL. Né? Então, podemos relacionar? Né? Claro. Né? Nós recebemos por graça e de graça perdão, vida e salvação. E não devemos guardar isso só para nós. Precisamos dividir, precisamos compartilhar. Né? Então, se você, por exemplo, nós sabemos que recebemos perdão, vida e salvação. Recebemos. E aí, se eu não dividir isso, se eu não compartilhar, se eu não testemunhar isso, se eu não viver isso, aí eu não estou sendo praticante da palavra. Né? Então, a ênfase é no compartilhar. Recebemos e compartilhamos. Né? Não só curtimos, mas compartilhamos. A gente divide na minha vida com outras pessoas. Então, isso é ser praticante da palavra. Tá? Vamos lá. Então, vamos à introdução. Depois nós vamos falar sobre o texto específico. Mais adiante nós vamos falar sobre o texto bíblico em questão, né? Sobre o texto bíblico, sobre algumas... sobre os apontamentos, né? Sobre o que a carta normalmente fala, né? O que esse trecho normalmente fala. Né? Então, vamos lá. A introdução do estudo bíblico. A carta de Tiago foi escrita não a uma ação específica de um certo local, mas a todos os cristãos. Também a nossa congregação. Também a minha e a você, conforme nós dissemos antes, né? Ela não foi escrita a uma congregação específica, como foi Filipenses, né? Como foi Colossenses, Tessalonicenses, né? Então, e como outras que eu já mencionei. Então, a carta foi escrita para todos. Como cristãos, sabemos que somos salvos unicamente pela graça de Deus. Diz o apóstolo Paulo que somos justificados unicamente pela fé. Então, a salvação é totalmente obra de Deus. Então, Deus enviou o seu Filho ao mundo para nos salvar. Pela fé, a salvação se torna minha. Salvação é somente pela fé, a justificação pela fé, unicamente pela fé. Né? Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, a salvação, ela é gratuita. Então, quando nós falamos graça de Deus, quer dizer que ela é de graça. Então, eu não contribuo para a minha salvação. A salvação não se dá por obras, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, é de graça. Então, hoje, em nosso estudo, vamos estudar esta carta de Deus para todos os cristãos do mundo. Deus usa Tiago para que ele, com clareza e vigor, nos mostre como devemos viver e agir como cristãos de verdade. Então, ele nos orienta a uma vida cristã santificada. Não vivermos como vivem as pessoas deste mundo. Então, Deus usa Tiago para que, com clareza e vigor, né? Ele é assim, ele é direto, ele é firme,
e nos mostra como devemos viver e agir como cristãos de verdade, né? Não como cristãos, né, superficiais, fingidos, mas cristãos de verdade. Deus quer nos mostrar, através dessa carta, que a verdadeira fé se manifesta por meio de ações. Sem ações cristãs, sem atitudes cristãs, não existe fé cristã. Ele põe acima de tudo a necessidade de não somente crer, como também agir. Né? Olha que interessante. Tá? Então, a verdadeira fé se mostra através de ações. Isso Tiago quer nos mostrar na sua carta. Né? Então, não existe apenas fé na teoria. Né? Fé não é apenas conhecimento. Né? Fé é também vivência, é prática, é ação, é atitude na vida cristã. Então, não é necessário somente crer, mas também agir. Certo? Tiago 1, 19 a 27, né? Nós vamos agora entrar no texto bíblico, propriamente dito. Antes, eu pergunto se vocês estão ouvindo bem, se vocês estão recebendo bem a mensagem de vocês, a imagem e o texto, tá? Eu esqueci de fazer isso no início, né? Eu espero que vocês estejam ouvindo bem, recebendo bem as mensagens. Aliás, a imagem e a imagem e o som, e o áudio. Tá? Dá um retorno aí, para que eu tenha certeza. Tá? Eu espero que sim. Tá? Às vezes a gente está sozinho aqui, aliás, a Larissa está ali, mas às vezes a gente tem a impressão de que está falando sozinho, né? Então, a gente não tem aquele retorno, aquele feedback, né? Tá, então, já tem aqui o retorno, né? Vários se manifestaram, a Vivi falando, né? Tá tudo certo, tá bom, Palestina, né? Tá bom, ótimo, que bom. Então, eu agradeço aí o retorno, tá bom. Sinal que vocês estão me ouvindo, prestando atenção, né? Muito bem, e cumprimentamos os que chegaram depois, né? O Erivelto Lemunier, né? Lá do Paraná, Cafelândia, né? Lá deve estar bem mais quente que aqui, né? Erivelto, filho de Seusni da Orestina. Um abraço aí, Erivelto. A Ivone também está conosco aqui, né? A Ivone chegou depois. A Laci, né? Laci, Mur, o Eudor, né? O Valdemar. E tá bom, obrigado, tá, pessoal? É que eu tinha esquecido de perguntar. Então, já que vamos entrar no outro assunto, aproveitei para dar essa pausa, tá? Então, também já cumprimentamos os que chegaram posteriormente, aí, tá? Um abraço aí, obrigado. Tá? Vamos lá, então, Deixa eu só compartilhar aqui a tela, tá? Então, vai aparecer a tela aí de vocês do texto. Então, vamos ao texto, então, né? Propriamente dito. Vamos lá. Tiago encoraja os cristãos a retornarem à palavra, consolarem-se no evangelho e a viverem vidas justas, focadas no servir ao próximo. Né? Então, Tiago encoraja os cristãos a retornarem à palavra, ou seja, se firmarem na palavra, busquem se fortalecer na palavra, estudar na palavra, consolem-se no evangelho, né? No evangelho salvador, que Deus nos salva por graça, Deus nos perdoa, Deus nos ama, Deus quer nos dar a salvação, e que nós vivamos uma vida piedosa, uma vida santificada, uma vida correta, uma vida que luta contra o pecado e procura viver de acordo com a vontade de Deus. Né? Isso através do servir ao próximo. Tá? Nós também conhecemos o tipo de vida a qual Deus nos chama. Né? Nós sabemos, nós conhecemos a palavra, nós conhecemos a vontade de Deus. Né? Sabemos o que devemos fazer, ou o que não devemos fazer. Mas, muito facilmente, nos desviamos desse chamado.
né? Então, facilmente nós nos esquivamos do que é certo. Porque somos pecadores, falhos, né? O apóstolo Paulo diz que o mal que eu não... o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse faço. Né? Então, facilmente nós desviamos. Facilmente nós vivemos como vivem as pessoas deste mundo. Né? Então, facilmente nós acabamos fazer aquilo que deseja a nossa natureza pecaminosa, a nossa carne. Então, Deus que implantou em nós a sua palavra e nos justificou em Cristo, agora ele nos chama para abençoar outros. Então, Deus que colocou a fé em nosso coração, e ele colocou a palavra também em nosso coração, nós sabemos que é o Espírito Santo que nos concede a fé e que nos faz crer, nos faz entender a palavra de Deus. Ele agora nos chama para que nós possamos abençoar outros. Né? Abençoar outros. Deus nos usa para que possamos alcançar outras pessoas. Né? Então, nós conhecemos a palavra de Deus, nós conhecemos o Evangelho, porque Deus usou outras pessoas para que o Evangelho chegasse até nós. Né? Pode ter sido os nossos pais, pode ter sido um irmão, um amigo, um colega de trabalho. Quantas pessoas conhecem a palavra de Deus através de um testemunho? Né? Através de um testemunho, através do meu exemplo de vida, através de uma palavra amiga, de uma palavra de fé que eu levei a essa pessoa. Onde eu apontei para Cristo, apontei para o perdão, apontei para o consolo de Deus. Então, eu recebi a fé, e agora eu vou testemunhar essa minha fé com outras pessoas. Tá? Então, Deus nos honra, usando-nos para levar o seu amor a todas as pessoas, especialmente aquelas que o mundo ignora. Né? Então, Deus nos usa para levar o Evangelho a outras pessoas. Isso é uma honra, é um privilégio. Você está sendo usado por Deus. Por exemplo, quando alguém importante te chama você para exercer uma função especial, né? Você se sente valorizado. Agora, Deus te chama, Deus te usa. É uma honra você poder testemunhar. A Bíblia fala que nós somos embaixadores de Cristo. Ou seja, nós somos representantes de Deus aqui na Terra. Nós falamos em nome de Deus. Né? Nós falamos no lugar de Deus às pessoas. Então, Deus nos usa. Né? Então, para levar o seu amor a todas as pessoas. Especialmente aquelas pessoas que o mundo ignora. Muitas vezes aquelas pessoas simples. Aquelas pessoas, às vezes, que não são valorizadas. Não têm status. Essas pessoas, né, são alvos do amor de Deus. Não apenas essas, mas especialmente essas pessoas. Elas estão mais receptivas, elas são mais receptivas ao Evangelho. O apóstolo Paulo, em suas cartas, falou da justiça de Deus, em termos de justificação pela fé. O apóstolo Paulo fala mais, ele trabalha mais essa questão de que somos justificados pela fé. Né? Ele fala mais da obra de Deus, através da sua palavra, para nos salvar. Então, o apóstolo Paulo trabalha muito a questão de que somos salvos unicamente pela fé. Já Tiago se referiu à justiça de Deus no viver de uma vida santificada. Né? Então, o Tiago, ele faz uma abordagem diferente. Né? Paulo mais da vida justificada, Paulo fala mais sobre justificação, né? E o Tiago mais sobre a santificação, sobre a vida santificada, o viver de uma vida exemplar, correta. Né? Deus nos chama e capacita a vivermos em sua justiça e não segundo o mundo. Deus nos chama e nos dá capacidade, através da sua palavra, né? a vivermos a sua justiça, uma vida justa, piedosa, não de acordo com o mundo velho, não de acordo com o que o mundo vive. Né? Às vezes, nós, cristãos, queremos viver conforme o mundo.
né? Queremos fazer as mesmas coisas que o mundo faz, que as pessoas do mundo fazem, aqueles que não creem, né? E achamos que é normal, né? Todo mundo faz assim, né? Então, não é isso, né? Se está de acordo com a vontade de Deus, tudo bem. Se não está de acordo, não é da vontade de Deus. Eu não devo fazer, né? A justiça de Deus coloca o cristão em uma nova condição, como resultado da fé em Jesus. A justiça de Deus coloca o cristão em uma nova condição, como resultado da fé em Jesus. Eu estou agora num outro patamar, né? Como disse lá um certo jogador, né? Eu estou num outro patamar. Numa nova condição. Eu tenho a fé, eu sou filho de Deus, e eu vou viver não como escravo do pecado, escravo do mundo, satisfazendo apenas os desejos da carne, mas eu vou viver de acordo com a vontade de Deus, livre, né, para fazer o bem. Né? Então, eu vou viver dessa forma, e assim vou testemunhar a minha fé. Tá? Quando ouvida, a palavra de Deus produz em nossas vidas a sua justiça, e nos capacita a aplicação dessa palavra, a vivermos de acordo com ela, vivendo vidas justas e santificadas. Né? Então, a palavra de Deus é quem nos capacita, é quem nos dá força. Quanto mais eu ouço, quanto mais eu estudo a palavra de Deus, mais capacitado, com mais facilidade eu vou viver essa vida. Né? Quanto mais eu ouço, quanto mais eu estudo a palavra de Deus, quanto mais conhecimento eu tenho, quanto mais a minha fé é fortalecida nessa sua palavra, com mais facilidade eu vou aplicar essa palavra. Então, aplicar essa palavra na minha vida diária, não vai ser assim difícil, não vai ser um peso, não vai ser uma coisa do outro mundo, vai ser uma coisa natural, normal, né? Então, quanto mais eu ouço a palavra, mais fácil eu vivo a minha vida santificada. Isso é perceptível, né? Então, isso nós percebemos, né? Então, a gente consegue ver nas pessoas, aqueles que abastecem da palavra de Deus, se abastecem da palavra de Deus, aqueles que ouvem, aqueles que estudam, eles vivem e testemunham a sua fé de maneira natural, né? Sem forçação de barra, né? Então, ele testemunha no seu dia a dia. Ele vai indo e pregando o evangelho, né? Então, a toda criatura. Então, ele vai testemunhar o evangelho naturalmente na sua vida diária, sem nenhum esforço, né? Sem nenhum esforço. Tá? Então, a palavra de Deus quem nos capacita. Mas eu não sei testemunhar. A palavra de Deus nos capacita. Né? Agora vamos à reflexão, debate, vamos ao texto bíblico propriamente dito agora, né? Então, aqui o texto bíblico, aqui o autor aqui pede, né, pergunta, né, de acordo com o nosso texto, que ações Deus nos aconselha na vida santificada. Então, nós vamos agora ao texto. Agora eu peço que vocês abram a Bíblia de vocês, ou já estavam aberta, né? Nós vamos agora dar uma olhada no texto, assim, ver quais são as ações, né? Quais as recomendações, né, que o apóstolo Tiago, né, nos recomenda, tá? Então, quando falamos em ações, nós lembramos, então, quais são as ações? O texto está descrito, onde tem um verbo, né, tem uma ação, por exemplo, que começa, né, cada um esteja, é o verbo to be, né, o verbo ser, estar, né, cada um esteja pronto para ouvir, e assim por diante. Então, nós vamos agora ao texto bíblico, ver qual é o conselho, né? Quais ações que nós devemos fazer para vivermos uma vida santificada, para compartilharmos, tá? Então, o apóstolo, aliás, Tiago aconselha, né? Aqui, nós devemos sempre estar disposto para ouvir, né? Então, cada um esteja pronto para ouvir. Ou seja, Deus nos deu duas orelhas, né, dois ouvidos, e uma boca, né? Então, nós devemos ouvir mais e falar menos. Sempre
esteja disposto para ouvir. Ouça, né, com atenção as pessoas. Às vezes a gente não gosta de dar ouvido às pessoas, né? Às vezes a gente gosta mais de falar do que ouvir, né? Às vezes a gente só quer ouvir aquilo que nos agrada. Às vezes nós não gostamos de ouvir algo que nós temos dificuldade para ouvir o contraditório. Às vezes aquilo que nos atinge, ou aquilo que às vezes né, aponta para a nossa ferida, as nossas fragilidades, né, os nossos dodóis, né, às vezes a gente rejeita. Então, isso vale para tudo, não apenas na vida religiosa. Então, a gente tem que ouvir os dois lados sempre, né? Isso vale também no trabalho, isso vale também na política, isso vale na igreja, isso vale na palavra de Deus. Então, na escola, a gente sempre tem que estar disposto a ouvir. Cada um pensa de uma forma, cada um entende de uma forma, né? Então, eu não posso querer ouvir só aquilo que eu quero ouvir, né? Mas eu tenho que estar disposto para ouvir. Então, aqui Paulo está falando para uma situação provavelmente específica, lá que estava acontecendo, né? Talvez as pessoas estavam falando demais. Já ele fala, né, sobre isso, sobre a questão da língua, né? Então, esteja sempre disposto para ouvir, demorar para falar. Então, ouvir mais, falar menos. Então, depois que você fala uma coisa, meu filho, você pode se enrolar, né? Depois que você fala uma coisa que não devia falar, aí você vai tentar explicar, justificar, né? Então, olha, fale. Antes de falar, pense, né? Não fale assim, às vezes. Aqui ele fala, né, que nós devemos controlar a raiva. Então, demore para falar e demore para ficar com raiva. Então, nós devemos controlar a raiva, as emoções, né? Às vezes, quando a gente fica nervoso, a gente fica com raiva, a gente fala. E isso, às vezes, acaba machucando as pessoas, acaba ofendendo, acaba dando mau testemunho. Às vezes, você fala uma coisa, às vezes, você fala até uma heresia, né? Uma heresia é um erro bíblico, né? Um erro doutrinário. Então, vai com calma, né? Ouça bastante, fale pouco, controle as emoções. Esse é o conselho, né? Controle as emoções. Controle a raiva, né? Porque a raiva humana não produz o que Deus aprova. Então, quando a gente está com raiva, a gente faz bobagem, faz besteira, né? As pessoas até machucam, às vezes, agridem, né? Matam quando estão com raiva. Então, a raiva sempre não é, a raiva deve ser uma coisa, é algo que você tem que trabalhar. Se você tem esse problema, você tem que trabalhar. Olha, vou tentar, né, evitar. Às vezes a gente tenta ver só o lado negativo das coisas e a gente, às vezes, se estressa, fica com raiva, né? Às vezes, a gente vê isso, às vezes, nas redes sociais, né? Quando alguém diz algo que eu não concordo, eu desço a lenha, né? Às vezes te dá um ataque de raiva, né? Às vezes, né? Então, você pode reagir, colocar, mas não descer a lenha. Coloque seu ponto sem ofender, né? Então, isso também, às vezes, na vida diária, no relacionamento familiar, né? Com a esposa, com os filhos. Então, nós devemos controlar as emoções, né? Demorar para falar e demorar para... Então, se alguém falou algo que, às vezes, você não, né? Calma, espere, né? É melhor não falar, né? Depois que falar, a palavra ela não volta mais, né? Você pode pedir perdão, você pode reconhecer o seu erro, mas isso já é um outro problema, né? É difícil você reconhecer, as pessoas reconhecerem os erros, né? Aqui fala, né? Abandone toda má conduta, toda conduta imoral, a gente deve abandonar, né? Aquilo que eu faço errado, dá um mau testemunho, né? Você tem uma conduta errada que é contra a palavra de Deus, contra os mandamentos, eu devo abandonar, né? Às vezes palavras grosseiras, palavras indecentes, agressões, ou às vezes testemunho, né? Às vezes de vida, né? Então,
Às vezes a questão da desonestidade, né, é outra coisa, a questão da sexualidade também, né, então eu devo abandonar a conduta moral. Aí ele fala também, né, aceite com humildade a mensagem de Deus, aqui ele fala a humildade, né, ou seja, por exemplo, nós não somos nada sem Deus. Então, aceite com humildade a mensagem de Deus. Ou seja, a salvação é de graça. Então, eu sou filho de Deus, não porque eu sou bom, não porque eu sou tal, não porque eu sou melhor do que os outros. Às vezes a gente quer se exaltar achando que eu sou melhor que os outros, né? Então, todos serão salvos unicamente pela fé em Jesus, né? Então, nós somos salvos de graça, por graça, para que ninguém se glorie, justamente, né? Então, aceite com humildade a mensagem do Evangelho, que pode salvar, a mensagem que salva, né? E agora vem o grande, né, o texto, né, o texto-tema, né, onde aparece ali o centro de todo o texto bíblico, né, o versículo 22. Não se enganem, não sejam apenas ouvintes dessa mensagem, mas a ponham em prática, né? Então, não sejamos ouvintes apenas, mas coloquemos a palavra de Deus em prática. Não basta vir à igreja, ouvir e entrar num ouvido e sair no outro, né? Às vezes acontece, muito. Às vezes as pessoas vêm na igreja apenas, ou participam talvez até de um estudo bíblico apenas para marcar presença. Não, né? Não faz sentido. Vir à igreja apenas, quando você vir à igreja, quando não está disposto para ouvir, né? Então, vir, né? Quando você não presta atenção. Não adianta, né? Alunos, muitas vezes, vão na escola, né, Larissa? E não prestam atenção na aula. Muitos alunos querem apenas passar de ano, né? Então, na igreja, eu devo ir na igreja, devo estar disposto a ouvir, né? Deus vai me falar ali, através da leitura bíblica, através do pastor, ou daquele que dirige o culto. Então, não apenas ouvir, mas praticar a palavra, né? Viver a palavra, né? Então, na igreja eu sou cristão e lá fora eu sou outra pessoa, né? Não adianta. Aí vem o texto, né? Ali fala, né? Porque aquele que ouve a mensagem e não a põe em prática, é uma pessoa que olha no espelho e vê como é. Dá uma boa olhada, depois vai embora e logo esquece a sua aparência, né? Então, a pessoa que ouve a palavra, mas não pratica, é como uma pessoa que olha no espelho. Então, eu tomei banho há pouco, né? Consegui, né? Apesar do frio. E aí eu penteei o cabelo, né? Tal. E tá tudo bem, né? Agora eu não sei como é que tá. Como é que eu tô, meu cabelo, Larissa? Tá legal ou não? Tá normal, né? Então, ou seja, eu não sei mais como está a minha aparência, né? Não sei mais. Eu olhei há 40 minutos atrás, né? Há 1 hora atrás eu olhei no espelho, depois não me olhei mais. Então, eu não sei como está a minha aparência. Então, a pessoa que ouve a palavra de Deus, mas não a pratica, ela esquece logo aquilo que ela ouviu, né? Assim como a pessoa esquece sua aparência, né? Então, se alguém examina bem essa lei e não a esquece, mas a põe em prática, Deus vai abençoar tudo que a pessoa fizer, né? Deus vai abençoar tudo que a pessoa fizer. A pessoa que ouve e pratica, Deus vai abençoar, diz o texto, né? Aqui ele fala aqui, né, no versículo 26, se alguém está pensando que é religioso, se não souber controlar a língua, né, ali ele fala, né, controlar a língua. Esse talvez era um problema específico lá, né? As pessoas estavam falando demais, lembra? Ouvir mais, né, e demorar para falar. Então, a gente deve controlar a língua, né? Ou seja, a questão das fofocas, ou ter a língua afiada, falar demais, né? Então, este é um problema que a gente frequentemente temos, né? Às vezes falamos demais, às vezes agredimos, né? Às vezes ofendemos, né?
Então, a gente deve controlar. Se não souber controlar a língua, a sua religião não vale nada. E ela está enganando a si mesmo. Né? Então, não adianta você querer falar mal de todo mundo. Né? Falar mal, falar demais, né? Às vezes tem pessoas que falam demais. Né? E isso é um problema. Você causa um problema para si e para outras pessoas. Né? Às vezes você acaba ofendendo, você acaba fofocando, né? Fofoca. No capítulo 3, nós vamos chegar lá, nós vamos estudar ainda, né? Então, ele fala sobre essa questão de dominar a língua. Né? Dominar a língua. Ele vai mais profundo nesse tema. Ele traz mais aspectos, né, dessa questão de controlar a língua. Então, nós vamos deixar para lá. Né? E aí, né, ele fala, a verdadeira religião, a religião pura e verdadeira é essa, ajudar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e não se manchar com as coisas do mundo. Né? Então, ali ele fala ajudar os necessitados. Então, ele fala, a verdadeira religião isso é praticar a palavra. Então, mais adiante ele fala, né, não adianta você ver uma pessoa que está passando fome, você disser para ela, olha, que Deus te abençoe, e você não dá o pão para ela. Não adianta, né, você dizer que Deus te abençoe. Né? Então, a verdadeira religião é o amor. A verdadeira religião é o amor. Então, o texto bíblico termina dessa forma. Então, esses são conselhos, né, de vida santificada que o texto nos traz. Vamos adiante, então. Né? Se a fé leva à ação, por que nos falta, muitas vezes, o testemunho e uma vida de evangelização? Por que nos desviamos facilmente desse chamado? Né? Ou seja, por que nós temos dificuldade, às vezes, de testemunhar nossa fé, ou de evangelizar, testemunhar a nossa fé para outras pessoas? Então, por que nos desviamos facilmente desse chamado? Em primeiro lugar, porque somos pecadores, somos falhos, somos frágeis. Por natureza, somos pecadores. Né? Então é porque somos pecadores. Não, isso não justifica. Né? Então, às vezes nós temos dificuldades de testemunhar, temos vergonha, timidez, às vezes somos inseguros porque nós nós temos, assim, talvez pouco conhecimento, né? E então, às vezes, de outros assuntos, a gente tem mais facilidade de falar. Por quê? Porque nós ouvimos mais, né? Então, nós temos mais facilidade para falar de quê? De futebol, de política. Agora, de Jesus, a gente tem mais dificuldade. Né? Por quê? Porque somos atraídos a darmos mais valor e atenção às coisas deste mundo. E nós nos preocupamos mais com a vida neste mundo. Né? Então, por isso que, às vezes, nós temos dificuldade de testemunhar a nossa fé. E outra coisa também, às vezes a gente pensa só apenas em nós. Às vezes nós pensamos, né, eu conheço, né, então eu tenho certeza da minha salvação. Os outros que se danem, né? Então, às vezes a gente pensa, a gente é egoísta muitas vezes, né? A gente às vezes quer um Deus só para nós. Às vezes nós queremos uma igreja só para nós. Né? E às vezes a gente quer que as pessoas sejam iguais a nós, né? Então, e aí nós às vezes não queremos pessoas diferentes conosco, né? Congregando às vezes, né? Então, nós somos falhos, pecadores, né? Então, às vezes a gente acha que não tá bom do jeito que tá, né? Nós temos uma congregação, né, estruturada, a gente não precisa de mais ninguém, a gente não precisa dos outros, né? A gente se engana. Então, nós precisamos testemunhar. Nós precisamos levar a palavra adiante. E nós sabemos que a maneira mais eficaz é através do testemunho pessoal. Né? Não é quem vai levar a palavra adiante, não é um programa, um grupo, um pastor, um projeto. Né? Mas é através do meu testemunho no dia a dia, com as pessoas que eu convivo.
Então, a fé leva à ação. Então, às vezes, a gente sufoca a fé. Às vezes, a gente leva a fé muito no lado teórico e não no lado prático, né? Então, a fé leva à ação. E eu devo, então, agir, testemunhar. Às vezes, surgem oportunidades para testemunhar a fé. Às vezes, aparecem ganchos, né? Às vezes, abre-se uma janela lá onde no meu diálogo com as pessoas, e às vezes eu deixo passar aquela oportunidade de testemunhar, né? Então, eu devo testemunhar lá onde, né, aonde surgir a oportunidade. E se eu não testemunhar uma pessoa, ela poderá perder a sua fé, a salvação, né? Agora tem a leitura do texto complementar. Já estamos chegando ao final, né? Texto complementar. Mateus 7, 21, depois o 24 a 30. Né? Então, ali, já acharam? Sete, 21. Porque é de dentro do coração que vêm os maus pensamentos, a imoralidade sexual, os roubos, os crimes de morte, os adultérios, a avareza, as maldades, as mentiras, as imoralidades, a inveja, a calúnia, o orgulho e o falar e agir sem pensar nas consequências. Né? Então, por que falhamos muitas vezes? Porque somos falhos, pecadores, do coração que vem. Né? Então, a maldade está no coração. O pecado está no coração, porque nós somos pecadores. Então, a gente deve dominar, controlar o coração. Né? Porque somos maus. Né? Então, é do coração que vem as coisas ruins. Né? Pecado, orgulho, né? Falar e agir sem pensar nas consequências. Né? Ou seja, falar, né, sem pensar nas consequências. Né? Agora, versículos 24 a 30. Jesus saiu dali e foi para a região que fica perto da cidade de Tiro. Ele entrou numa casa e não queria que soubessem que ele estava ali, mas não pôde se esconder. Certa mulher que tinha uma filha que estava dominada por um espírito mau, ouviu-a falar a respeito de Jesus. Ela veio e se ajoelhou aos pés dele. Era estrangeira, de nacionalidade sírio-fenícia, e pediu que Jesus expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: Deixe que os filhos comam primeiro. Não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-los para os cachorros. Mas, Senhor, respondeu a mulher, até mesmo os cachorrinhos que ficam debaixo da mesa e comem as migalhas de pão que as crianças deixam cair. E Jesus disse: por causa dessa resposta, você pode voltar para casa. O demônio já saiu da sua filha. Quando a mulher voltou para casa, encontrou a criança deitada na cama. De fato, o demônio tinha saído dela. Né? Então, esse texto quer nos mostrar também que Jesus, a salvação, ela se estende a demais pessoas. Não apenas para, né, uma determinada raça. Então, existia ali o conceito de que a salvação era somente para os judeus. Né? Somente para os judeus. E aí Jesus deixou claro que a salvação não é exclusividade de ninguém. Ele não veio apenas para salvar judeus. Né? Então, aquela mulher era estrangeira. Ela era ignorada pelo povo judeu. Né? E Jesus ele testou a fé daquela mulher. Né? Jesus, ele não desprezou. Ele diz ali, né? Olha, não está certo. Ela não chamou ela de cachorra, né? De cachorrinha. Né? Não chamou a filha dela de cachorrinha. Ele só queria testá-la. Né? Queria testar a fé dela. Ele queria arrancar dela uma confissão de fé. E ela disse, né? E ela não desistiu. Até mesmo os cachorrinhos, né, que ficam debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças... Então, ela implorou mesmo... A fé dela, ela queria só uma migalha, né, da ajuda de Jesus. A migalha de Jesus seria suficiente para ela. Né? Apenas uma atitude, um olhar. Né? E Jesus, então, curou. Né? Por causa dessa resposta, você pode voltar para casa. Mas Jesus curou por causa da fé daquela mulher.
né? E há outros casos também que Jesus elogia a fé de um estrangeiro do que daquele próprio povo, né? Então, Jesus elogia em outras situações também, né? O tamanho da fé das pessoas, né? Então, até mesmo, né, de pessoas assim que não eram do povo de Israel, né? Então, Jesus se importou com aquela mulher estrangeira, Ciro-fenícia, assim como Jesus se importou em outras ocasiões, né, com a mulher samaritana, com Maria Madalena, com pessoas que não eram assim bem aceitas, bem quistas, né, pela sociedade. Então, o apóstolo Paulo levou a palavra de Deus para fora das fronteiras de Israel, né, para estrangeiros, e falou, né, que a salvação é tanto dos judeus quanto dos gregos, a salvação é para todas as pessoas, né? Então, como Jesus deixou bem claro nas Escrituras, e como Tiago foi usado por Deus para falar a todos os cristãos, essas palavras são também para nós, para a nossa congregação, né? As palavras de Tiago são para nós, as palavras que nós lemos hoje, para a nossa congregação. Podemos dizer que viver uma vida de amor e serviço ao próximo é viver uma vida cristã de sabedoria? Conforme diz lá no primeiro estudo, nós falamos, né, sobre viver uma vida de sabedoria, né? Tiago 1,5. Né? Então, ele pede que nós vivamos em sabedoria. Deixa eu ler novamente o texto. Então, Tiago 1,5, né? Então, será que viver uma vida de amor e serviço ao próximo é viver uma vida de sabedoria? Você viver só para si mesmo, pensar apenas em si mesmo, é ser sábio? Será que você não precisa dos outros? Será que os outros não precisam de você? Né? Olha lá. Mas, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Ele dará, e é generoso para com todos. Ele é generoso, porque é generoso e dá com bondade a todos, né? Então, a sabedoria de Deus. Será que viver ao próximo é viver uma vida de sabedoria? Claro que sim, né? Óbvio que sim. Então, se você não ama o próximo, se você não ama ninguém, você não vive feliz, né? Você não está sendo sábio. Você está, né, vivendo uma vida só para si. Então, não tem graça viver uma vida sem amigos, sem poder amar, né? Amar a família, amar o próximo, amar aquele desconhecido, né? Amar aquele que precisa. Então, é viver uma vida de sabedoria. Tá? Vamos agora para a conclusão, né? Já são 8 horas, já estamos 1 hora aqui, vamos concluir, então, o momento de estudo bíblico. Tá? Ao mesmo tempo que as Escrituras Sagradas nos mostram como nós somos, o nosso pecado, nos mostra quem Cristo é, e em Cristo possuímos tudo o que Ele conquistou para nós. Né? Então, as Escrituras Sagradas mostram que nós somos pecadores, mas mostra também que Deus em Cristo nos perdoa e nos salva. Né? E movidos por amor, Jesus não apenas disse, mas agiu em nosso favor, se entregando à morte de cruz. Jesus não disse apenas disse que nos ama. Deus não apenas disse que nos ama. Né? Então, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Então, Ele agiu. Né? Então, Ele não apenas disse, Ele agiu, se entregando à morte. E morte não é morte, qualquer morte de cruz, a morte mais cruel que existia. Na cruz, Ele pagou pelos nossos pecados e nos declarou salvos, unicamente por graça e amor. Na cruz, Ele pagou pelos nossos pecados e nos declarou salvos unicamente por graça e amor. Em Cristo podemos dizer, como o apóstolo Paulo, já não sou eu quem vive,
mas Cristo quem vive em mim. Então, podemos dizer como Paulo, já não sou eu quem vive. Olha, lá em Gálatas, então, é Cristo que vive em mim. Eu não vivo para mim mesmo, mas vivo para Cristo. Cristo vive em mim. É Ele que determina, Ele que dirige a minha vida. Confortador é saber que Cristo vive em nós e através de nós. Então, Cristo vive em nós e através de nós. O Cristo que vive em nós não nos deixa viver em desespero ou desânimo. Então, apesar das dificuldades que vivemos, pandemia, nós não nos desesperamos, nem nos desanimamos. Nós temos alegria, confiança, esperança. O Cristo que vive através de nós nos capacita a vivermos uma vida de amor e de serviço ao próximo. Ele nos capacita. Nos dá capacidade, nos ensina a vivermos uma vida de amor ao próximo. De Cristo, tudo recebemos. Deus nos dá veste, calçado, comida, bebida, casa, lar, esposa, filhos. Então, Cristo morreu na cruz por nós para nos dar a salvação. E dele, de Deus e de Cristo, recebemos tudo e possuímos. Também recebemos e compartilhamos, Recebemos. Então, o amor de Deus por nós, na vertical. E eu vivo na horizontal, Compartilhamos com o meu próximo perdão, vida e salvação. Amém. Amém, irmãos e irmãs? Assim chegamos ao final do estudo bíblico. Nós vamos ainda à oração final, mas já aproveitamos esse momento para perguntar se alguém tem alguma pergunta, algum comentário, pode fazer aí, nos comentários. Pode comentar aí, que nós, ou perguntar, ou dar sua contribuição, vocês podem, eu tento responder aqui, Então, saudamos já desde já a demais pessoas que estão conosco, A Lia Velar, lá de Flores da Cunha, Um abraço, Lia. O Valdemar, ótima transmissão, Minha irmã, Enira, saudade aí, Enira Good, lá, da linha 11. A Neuza, minha cunhada, irmã da Eunice, também, de Cacoal, Rondônia, legal. A Enira também, de lá, da linha 11, Lugar abençoado. Muito bem. Amém. Aí está falando aí Orestina, o Walter. Muito bem. Legal ter os parentes aí conosco também, Sempre bom. Acompanhando. Muito bem. Vamos, então, à oração final, Se não há comentários. Perguntas? Vamos à oração final, tá? Depois nós vamos à bênção em conjunto. Bom? Oremos, então. Amado Pai Celestial, te agradeço por tanto amor que tens por mim. Por amor vieste a mim e continuas vindo, oferecendo perdão, vida e salvação. Que o Espírito Santo, que implantou a fé em meu coração, possa me capacitar pelos meios da graça, palavra, batismo e santa ceia, a viver uma fé em ação. Mantenha em mim o teu Espírito, para que eu possa sempre dizer como o apóstolo Paulo, já não sou eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. Que, movido pelo teu amor, eu possa ser um pequeno Cristo para todas as pessoas. Amém. Olha que interessante, eu ser um pequeno Cristo. Isso é uma linguagem bíblica, parece estranha, mas de fato eu sou um pequeno Cristo para as pessoas. As pessoas devem ver em mim Cristo. Através da minha vida, através das minhas atitudes, eu possa ser um pequeno Cristo. Eu sou um pequeno Cristo. Vamos encerrar então com a bênção? Você pode também dizer a bênção aí na sua casa, O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto por nós, seu rosto sobre nós,
e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Amém, irmãos e irmãs, muito obrigado pela companhia de vocês, pela presença, obrigado por estarem conosco, saudamos aí e desejamos aí uma boa quinta, né, uma boa quarta-feira para todos, uma boa noite, uma boa quarta-feira amanhã, e que Deus possa os acompanhar, os abençoar, os proteger, continuem aí com os cuidados sanitários, né, para evitar aí o contágio do coronavírus, né. A Eunice comentando aqui que a Maria Helena, a irmã dela, né, está assistindo também. Sim, Maria Helena aqui, né, está conosco também. Maria Helena, minha cunhada, irmã de Eunice, e a dona Maria também, minha cunhada, também está conosco. Um grande abraço para vocês, né. E a Maria Binsfeld, lá de Planalto, né, está conosco também, né, a Maria, a esposa do César, né, César Binsfeld, aí da Santa Cecília, um grande abraço aí para vocês, né. Legal ter vocês conosco também, um grande abraço, tá? Muito bem, tá, pessoal? Então é isso, fiquem com Deus, Deus possa abençoá-los e guardá-los, né, e que tenhamos, assim, uma boa noite, especialmente os tricolores, né? Os tricolores cariocas aí têm uma boa noite hoje, né? Grande abraço a todos. Os entendedores entenderão, tá? Grande abraço a todos, tá? Eu vou deixar aí para vocês uma canção, né? Um vídeo aí, que ele tem a ver com o tema de hoje, tá? Então, vocês poderão, então, acompanhar aí mais este vídeo. Mais essa canção, entoada pelo talentoso Rodrigo Bloch, né, lá de Porto Alegre, irmão lá de Porto Alegre. Ele fecha o conteúdo, né, então tem a ver com o tema de hoje. Grande abraço, fiquem com todos. Amém. Deus, meu coração abre, eu posso ver o teu ouvir e a tua lei obedecer. Teu filho herdeiro quero ser. Teu verbo vem me sustentar, minha alma e corpo confortar. Teu verbo anima o coração e dá consolo e salvação. Ao Pai excelso Criador, ao Filho nosso Salvador e ao Santo